Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro teme a bestia negra. Seremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Nós somos loucos, somos Cruzeiro.
Oi. Opa! Vamos chegando aí, galera. Muito boa tarde, Cruzeiro Esporte no ar. Sejam bem-vindos. Essa é a segunda edição do debate com os candidatos à presidência do Cruzeiro. Dessa vez temos a honra de receber aqui o ex-presidente do Cruzeiro, César Massi, que tenta aí agora novamente concorrer aí ao cargo de presidente do Cruzeiro. Aqui te damos boa tarde em nome da Imóveis Avelino, Pet Fit, Alimentação Saudável, Estúdio Criativa Comunicação Visual, Distinto Prazer Sex Shop, Pedro Cinefoto, Save Car Brasil, Proteção Veicular, e também falamos em nome da Via Mel Festas, dando inicialmente boa tarde aqui ao nosso querido presidente, ex-presidente, tentando voltar à atividade aí, nosso César Massi. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Diogão. Boa tarde, Diegão. Boa tarde, Diego. Eu vou chamar de presidente porque eu tenho para mim que, uma vez presidente do Cruzeiro, torna-se presidente por mérito por toda a vida. Então vou ter o trato com o senhor, se assim permitir, de presidente César Massi, por motivos óbvios. Não, inclusive, né, César, a gente até pode falar aqui que eu, meu pai, a gente tem até o costume de te chamar assim, né? Já até pela história. Boa tarde também, Diegão. Boa tarde a todos da bancada, a todos os Space espectadores. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que César Massi, ex-presidente do Cruzeiro Esporte Clube. É isso aí, galera. Muito boa tarde a você ligado aqui na Cruzeiro Esportes. Hoje, um segundo debate muito importante aqui para nós, torcedores cruzeirenses, né? Para podermos saber aí o que planeja cada candidato, o que pensa em fazer de diferente, o que ele acha que tá legal, o que não tá, o que precisa ser corrigido nesse momento. Eu peço a vocês aí, quem puder colaborar, compartilhando, curtindo e compartilhando essa transmissão para a gente aumentar ainda mais o alcance, será muito
interessante. Agora vamos lá. César Massi, ex-presidente, seu período lá foi 91 a 94, né, César? De dezembro de 90 a dezembro de 94. Dezembro de 90 a dezembro de 94. E antes da gente entrar aqui no cunho político da coisa, César, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história do Cruzeiro, as suas conquistas como presidente do Cruzeiro. A gente sabe que você assumiu o Cruzeiro em um momento difícil, né? Que o Cruzeiro teve uma década de 80 de poucas conquistas, né, César? E aí você assume lá no início da década de 90, traz aquelas 2 Supercopas, a primeira Copa do Brasil, 2 campeonatos mineiros e uma Copa dos Campeões Mineiros. Vejam bem, eu de criança aí, de 7, 8 anos, o meu pai já me levava para assistir os jogos do Cruzeiro. Então eu lembro do saudoso Nijinho, né? E Alcides, vários outros jogadores daquela época. E então essa paixão pelo Cruzeiro, ela veio desde de criança. Meu pai veio da Itália e logo ele, com os amigos italianos, se reuniam no bar Garibaldi, que era dos Antônios, ali na rua de Pinambás. Tinha lá uma cancha de bote. Então esse grupo de italianos é que começaram ali aquele movimento, né? E tivemos o primeiro presidente, o Dr. Aurélio Notti, e de lá para cá a colônia italiana ela foi crescendo, né? Com a imigração de italianos, e o Cruzeiro é hoje o que é, essa potência que o Cruzeiro é, graças àqueles abnegados, aqueles italianos que fundaram o Palestra Itália. É isso aí. Ô César, mais uma pergunta aqui, antes da gente entrar no assunto política. Como é que foi ganhar em 1991, depois 1992, a Supercopa? Você também abriu os caminhos do Cruzeiro na Copa do Brasil, ganhando aquele título em 93, e também grandes feitos foram realizados na sua gestão, como por exemplo a contratação do Renato Gaúcho, né, naquela época lá, que contribuiu também Mário Tilico. Como é que foi isso aí naquela época? E essa abertura do Cruzeiro aí para os grandes, como um copeiro, né, a partir ali da década Diogo, de 90. Antes do presidente responder, alguns dos nossos face espectadores, como diz o Diego, tá pedindo para baixar um pouco o fundo. Vamos tirar aqui, ó. Pro candidato poder colocar e expor as ideias dele, que tá cobrindo um pouco. Já foi, já tirei. Diego, veja bem, quando eu e meus irmãos, Salvador e Benito, assumimos o Cruzeiro, o Cruzeiro se encontrava numa dificuldade muito grande financeira. Aliás, todos os clubes do futebol brasileiro, porque o futebol ele é deficitário, né? Todo mundo sabe que até hoje o futebol é deficitário. Então, com a ajuda de muitos cruzeirenses, que ninguém se faz nada sozinho e muito trabalho, meu irmão Benito Márcio conseguiu recuperar as finanças do Cruzeiro. Quando o Benito me entregou, o Cruzeiro já estava saneado financeiramente, já tinha um bom grupo de atletas, né? Tinha acabado de ser campeão em 1990, e o Cruzeiro precisava de recuperar o seu prestígio internacional, não só nacional, mas internacional, que o Cruzeiro conseguiu com aquela equipe famosa, né? Aliás, aquelas equipes, né? Porque o Cruzeiro teve dois períodos muito grandes aí, na época Tostão, Dirceu, né? Depois vieram os outros, Palhinha e tal, Piazza também foi desde o começo, essa grande equipe. E nós tínhamos que recuperar o prestígio do Cruzeiro internacional. Então eu entendi que através da Supercopa seria um caminho, né, mais curto para nós recuperarmos o prestígio internacional do Cruzeiro, através da Supercopa. E aí eu fiz umas boas contratações, como o Charles, que foi a contratação mais cara do futebol brasileiro na época, né? Mário Tilico, né? O Douglas, Luizinho. Então nós conseguimos êxito ali, e o
conseguimos a primeira Supercopa em 91. Em 92, nós perdemos o Mário Tilico, eu tive que vender o Charles para o Maradona, que foi uma proposta muito grande, mas aí eu recompus com o Renato Gaúcho, com o Roberto Gaúcho, né, com o Betinho, né, para essas posições que nós tínhamos perdido, e com isso conseguimos o bi da Supercopa. Sensacional. Olha só, pessoal, você que está acompanhando essa transmissão, a gente aí na nossa página da Cruzeiro Esportes está tendo o sorteio desta camisa amarela do Cruzeiro aqui também. Olha, você que quiser participar, a primeira publicação fixada aí no top, você olha para ver como você faz para participar desse sorteio da camisa amarela. Agora vamos lá, presidente. Vamos entrar aqui na parte prática da coisa e eu quero abrir espaço para o Gão, para o Diego, ficar à vontade aí para estar te fazendo as perguntas. Por que depois de tanto tempo, né, o senhor largou o Cruzeiro e... Largou não, né? Acabou o seu mandato em 1994. Por que o senhor decidiu voltar aí a concorrer um mandato de presidente do Cruzeiro? Bem, eu procuro ser coerente nas minhas ações. Eu já me sentia cansado, né? Então eu senti a necessidade, nossos companheiros, já tinha perdido o meu irmão, o Benito, né? E outros conselheiros que foram muito importantes na recuperação financeira do Cruzeiro. E eu senti a necessidade de uma renovação, colocarmos jovens, né, com mais disposição, com mais garra, né, para dirigir porque o futebol já começava ali a tomar um vulto maior de profissionalismo. E eu vi no Zezé Perrella um jovem com todas as condições, né, de fazer com que o Cruzeiro passasse a ter uma estrutura mais profissional, né? O Zezé Perrella era um empresário de grande visão e eu senti ali a disposição dele. Ele já estava no futebol amador, nos ajudando no futebol amador, junto com o nosso saudoso Domingos Costa. E eu sabia que ele ia ter o apoio ali do Domingos, né, também jovem. E então indiquei o Zezé para me substituir. Apesar dele não ser conhecido do conselho, ele teve o apoio do conselho. E o Zezé, juntamente com o Alvimar, eles deram uma estrutura profissional ao Cruzeiro, né, uma estrutura moderna de uma entidade esportiva, e com isso o Cruzeiro cresceu muito, né? O Cruzeiro deve muito ao Zezé Perrella e outros presidentes que o antecederam, como foi o caso do Filipe Brandi, do Furlete, né? O Cruzeiro é o que é hoje. Ele tem que agradecer a todos aqueles ex-presidentes, aqueles diretores, né, que participaram, né, da vida do Cruzeiro com abnegação, tendo prejuízos pessoais e tudo, pelo fato de estar trabalhando gratuitamente para o Cruzeiro, né, e se prejudicando na vida profissional. Então é uma história muito bonita, a história do Cruzeiro, de cruzeirenses abnegados. Agora nós queremos devolver o Cruzeiro, porque o Cruzeiro cresceu muito, mas o estatuto do Cruzeiro ele está obsoleto atualmente, né? Hoje há necessidade... O que o senhor acha que precisa de mudar no estatuto? Nós temos que mudar várias coisas. Primeiro, nós temos que devolver o Cruzeiro para o cruzeirense. Boa. Porque o Cruzeiro hoje ele está muito fechado, né? Poucos cruzeirenses têm a condição de disputar a presidência do Cruzeiro, pelas mudanças que foram feitas no estatuto. Então nós queremos que o Cruzeiro volte a ser um clube democrático, porque quando o Zezé Perrella, eu indiquei o Zezé Perrella e ele foi eleito, ele não tinha um mandato ainda de conselheiro, ele era novo, ele era desconhecido do conselho, era desconhecido da torcida, né? E então, agora, com essas modificações que foram feitas no estatuto,
poucos cruzeirenses hoje têm condições de disputarem uma cadeira de presidente, e isso não é democrático. Nós estamos num país democrático e nós temos que voltar a ser democrático como foi até a minha gestão. César, com relação ao contexto, né, você recentemente disse que quando você assumiu o Cruzeiro estava em uma situação financeira complicada. E enxergamos que hoje o Cruzeiro ainda, né, passou por um bom momento, mas está novamente entrando em uma situação financeira complicada. Você acha que essa semelhança de contexto terá uma semelhança de solução também? Claro, claro. Hoje como eu falei, o futebol é deficitário, sempre foi deficitário. E hoje, com esses enormes salários que são pagos aos atletas, né, nós estamos saindo da realidade do país. Nós estamos pagando atletas aí que retornaram da Europa, da Ásia, que lá eles não ganhavam, que estão ganhando hoje nos clubes. Por quê? Porque o presidente do Cruzeiro, Dr. Gilvão, uma pessoa excelente, um cruzeirense aí de mais de 50 anos que presta serviço ao Cruzeiro, ele está sendo pressionado. A torcida sempre pressionou por vitórias, porque as conquistas de ontem, né, como vocês vejam bem, o Dr. Gilvan ganhou 2 campeonatos brasileiros seguidos. Isso é muito, muito difícil, muito importante. O campeonato brasileiro acho que é o campeonato mais difícil do mundo para um time chegar ao título. Então ele conseguiu esse feito, né, com a equipe até de baixo custo, né, que ele montou trouxe o Marcelo, o treinador, e ele conseguiu dar esses títulos importantes ao Cruzeiro. Mas daí, a partir daí, o Cruzeiro começou a ter a cobrança de manter, e aí é muito difícil você manter o topo no ranking. É difícil. Muito. Aí ele começou a ter que ceder, pagar salários altíssimos. Então acontece o seguinte: o presidente hoje dos grandes clubes, ele é pressionado pelos empresários, que são donos aí dos passes dos melhores jogadores, né, e exigem salários altos. O presidente é pressionado pela torcida, o torcedor quer ganhar, ele não quer saber, ele quer ganhar, né? Então isso tudo é cobrado do presidente. Deixa eu entrar numa questão até interessante, presidente. Repetindo mais uma vez para os nossos face espectadores, como diz o Diego, eu chamo de presidente porque uma vez presidente do Cruzeiro vai ser eternamente presidente de honra do maior time de Minas, o maior time de futebol do Brasil no século XX. Uma pergunta assim, em cima disso mesmo, o Dr. Giovanni foi bicampeão do Campeonato Brasileiro, né, 2013, 2014, e em 2015 ele teve essas dificuldades. O senhor, quando assumiu o Cruzeiro, em dezembro de 1990, logo em seguida, em 1991, o senhor ganha uma Supercopa dos Campeões, né? E eu me recordo, eu era garoto, mas eu me recordo que o senhor realmente, como o senhor disse, o senhor tinha trago o Charles, que foi muito caro trazer o Charles, fez um investimento no Mário Tilico também, e manteve a manutenção de alguns jogadores que já estavam no elenco, como por exemplo Ademir, Douglas, né? Se não me falha a memória também, houve também um investimento para trazer o Paulo César Borges também, que era um goleiro muito conceituado na época. O Paulo César Borges veio com o Benito, meu irmão. Ah, sim, veio um ano antes, fato. Mas logo em seguida, no ano seguinte, em 1992, diferente do que a gente viu nesse ano, de 2013 e 2014, o senhor fez um investimento muito maior, trazendo Renato Gaúcho, trazendo Roberto Gaúcho, que eram jogadores também com digamos assim, com um custo muito elevado, né? Qual foi a medida tomada naquela época e o que o senhor faria, de repente, para uma situação semelhante? Caso, por exemplo, tivesse a possibilidade de ganhar um título e para ter, de repente, essa manutenção de elenco para que não tivesse a queda de rendimento em caixa e também em qualidade em campo. Veja bem, eu trouxe esses jogadores que o senhor citou, doutor, mas dentro das possibilidades do Cruzeiro. Por exemplo, eu trouxe o Charles com parte do dinheiro que o Benito, meu irmão, vendeu o Careca lá para Portugal. Entendeu? Nós ainda tínhamos uma quantia boa para receber
Então eu tinha, e os outros clubes do futebol brasileiro, eles estavam com dificuldade, como eu falei, dificuldade financeira. Então nós trouxemos o Renato Gaúcho dentro das possibilidades do Cruzeiro, né? E o Renato estava brigado lá com o Botafogo e nós conseguimos um acordo com o Botafogo, demos uma importância para o Botafogo e ele trouxe o Renato. E o Renato aceitou as propostas do Cruzeiro, já que Flamengo e os outros clubes, eles pagavam mais, mas o Cruzeiro pagava em dia. Esse aí é que foi onde o Cruzeiro é diferencial. Né? E aí nós fizemos, eu fiz o retorno do Douglas, que o Cruzeiro também vendeu para Portugal, né? E nós formávamos os jogadores que nós formávamos na base, eles eram do Cruzeiro. Boa. Hoje os jogadores da base do Cruzeiro, eles já têm empresário. Boa. Entendi. Então esse é que é o problema. O Cruzeiro hoje está na mão de empresário. Mas isso é uma exclusividade do Cruzeiro ou do futebol? Não, isso é do futebol brasileiro. Isso é do futebol brasileiro. Então os clubes hoje, eles têm gasto com os jogadores, formam jogadores, né? E quando vende, o jogador já não é do clube mais. Entendi. Isso aí vem também através da Lei Pelé, foi mudando tudo. E é uma confusão que está no futebol. E tem uma coisa, hoje a responsabilidade dessas contratações, ela está apenas, sempre foi, mas agora está mais ainda, em cima do presidente e dos diretores de futebol. Você entendeu? Por isso que eu quero mudar o estatuto. Nós temos que dar responsabilidade ao conselheiro. Não basta ele dar só o apoio à diretoria, ao presidente, não. Ele tem que participar, ele tem que assumir a responsabilidade. Eu acho interessante isso. Por exemplo, quando se contrata um jogador, eu vou citar aqui o caso do Júlio Batista. Um contrato do Júlio Batista ficou caríssimo para o Cruzeiro. Qual o retorno nós tivemos do Júlio Batista? Nenhum. Um jogador já de idade, mas o quê? A pressão que o Cruzeiro, que o presidente sofre. Então o Cruzeiro tem que ter junto com ele o conselho. Por exemplo, esses contratos maiores, nós temos que estabelecer um critério, temos que ter um critério de salários. Por exemplo, jogador que participa da seleção brasileira, já fez 3 jogos, 4 jogos, ele tem aquele salário, é o salário teto. O que já foi convocado, mas ficou no banco, não jogou e tal, 2, 3 vezes, ele já está abaixo. E assim vai até o jogador médio. Você entendeu? Presidente. E isso aí tem que passar, esses contratos, ele tem que passar pela comissão fiscal. A comissão fiscal tem que assumir as responsabilidades. Porque a comissão fiscal hoje aprova as contas do presidente, mas ela não tem responsabilidade. Se o presidente errar, a culpa é só do presidente. Então isso aí não é justo. Né? A responsabilidade de contratações, né, de orçamento, fica só por conta do presidente. Aí vem as cobranças, não tem como o presidente deixar de atender a torcida, porque a torcida do Cruzeiro, a gente costumava brigar, que ela está mal acostumada. Ela não está mal acostumada, ela está bem acostumada. Isso é verdade. Ela está bem acostumada. Isso muito bem. E citar esse costume da torcida do Cruzeiro, ele requer muito sacrifício da diretoria. Acho interessante o que o senhor fala, porque, por exemplo, sobre delegar poderes, porque o senhor praticamente com essa proposta de delegar poderes também ao Conselho do Cruzeiro. Claro. Diegão, diga lá. Presidente, com relação ao futebol ser deficitário, você não acha que uma gestão moderna e um objetivo de uma gestão atualmente seria mudar esse quadro, tornar o futebol como algo extremamente rentável, que possa almejar grandes títulos, mas que não vá na contramão do fluxo de caixa? O que você pensa? Manter um equilíbrio financeiro, Exatamente. Né? Olha, o caminho mais curto para isso, que eu entendo, é nós tomarmos, prestigiar as nossas categorias de base. Boa. Porque o Cruzeiro, como é que o meu irmão Benito saiu
da situação financeira do Cruzeiro, em grande parte. Investindo na base? Investindo na base. Pronto. Com as vendas de Douglas, Geraldão e Careca, né, para a Europa, isso aí trouxe um retorno financeiro para o Cruzeiro muito grande. Saudoso. Agora, hoje, o Cruzeiro tem um gasto muito grande com as categorias de base e não está tendo o retorno do investimento que o Cruzeiro deveria ter com as categorias de base. Porque os meninos já chegam lá hoje lá com procurador. Então, essas coisas é muito difícil. E para o presidente sozinho gerir as categorias de base. Porque hoje isso não é só no Cruzeiro, não, isso é no futebol brasileiro, né? Agora, o Cruzeiro tem condições também de aumentar a sua arrecadação através do sócio do futebol, né? Presidente, desculpa interromper o senhor, vamos lá, só para a gente ir fazendo por etapas, igual o senhor está indo em sócio do futebol. Ainda nesse assunto, eu quero saber do senhor o seguinte: o pessoal fala, mas o César Massa está com a idade mais avançada, como ele faria uma gestão mais moderna? O que você pensa de fazer na sua gestão? E inclusive uma frase que marcou que o senhor lá, quando você se lançou a candidata a presidente, foi, abre aspas, vamos devolver o Cruzeiro ao torcedor, fecha aspas. O que o senhor pensa de gestão moderna e como seria esse devolver o Cruzeiro ao seu torcedor? Olha, numa administração não tem segredo, né? Você não pode gastar mais do que o que você arrecada. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Então, é claro que eu não vou se eu chegar novamente à presidência, eu não vou ficar sozinho. Lá, eu vou ter meus companheiros, né, mais jovens, quando nós temos que mesclar a experiência, né, com a experiência com a juventude. Isso requer até no grupo de profissionais, até no time, até na equipe. Porque você tem que mesclar no futebol, você tem que ter aqueles craques que têm experiência, né, e com os jovens que têm a juventude, que tem, como dizia um treinador, que agora eu não lembro qual foi que me falou isso, o presidente, o negócio você tem que botar os jogadores experientes, fazer a estrutura ali, a espinha dorsal do grupo. Você falou espinha Tá dorsal, entendendo? com certeza Jair Pereira. Jair. Com certeza Jair Pereira. Mas ele usava isso muito. eu só tenho que ter ali uns 4 ou 5 jogadores experientes ali, e o resto é menino para correr. Porque futebol, né, tem que correr. Então, esse aqui é o negócio. Você tem que botar, segundo você está me falando que é o Jair, parece É porque ele que realmente falava, foi o Jair. o senhor até me dá licença de interromper o senhor, mas assim, é porque o Jair ele falava que ele tinha 2 bulldogs, né? Que era Douglas e Ademir, e o resto era a meninada correndo. Então, com certeza foi ele. Nós tínhamos esses atletas que você citou aí, realmente eles formaram um meio de campo no Cruzeiro. Veja bem, um grande erro do Zezé Perrella. Quando eu passei o Cruzeiro para o Zezé Perrella, o nosso meio de campo, depois de Piazza, Zé Carlos, Tostão e Dirceu, foi o melhor meio de campo que eu conheço do Cruzeiro. E olha que desde menino eu acompanho o Cruzeiro. Ademir, Douglas, Luiz Fernando Flores, Marco Antônio Boiadeiro. E Cerezo. E Cerezo, exatamente. Cerezo. Isso mesmo. Você entendeu? Olha, não é fácil fazer um meio de campo desse. O Zezé pega e não reforma com nenhum deles, libera todo mundo. Mas por quê? Ele tinha um Ricardinho que foi feito na base. Eu que fiz. Tinha um Belete, foi feito na base. Né? Mas depois, disposto do Belete, o Belete para o São Paulo, trocou lá por 5 jogadores. Quer dizer, o negócio não é quantidade, o negócio é qualidade. E o senhor ainda... Eu trazia jogadores, não te cortando, eu trazia jogadores para chegar e assumir a posição. O treinador dá a camisa para ele e acabou. Agora, não adianta você encher o grupo de jogadores mais ou menos do mesmo nível e eles ficar disputando posição. Só para dar legalidade ao senhor... Isso não pode acontecer, não. Só para dar legalidade ao senhor, para quem não sabe, o presidente César Massa foi o homem que trouxe para o Cruzeiro o Ronaldo Fenômeno.
O Ronaldo foi me indicado, né, por um empresário, mas nós queríamos adquirir o 100% dele. O Ronaldo estava dentro do São Paulo, então ele estava aguardando o ok do Santana, do Tele Santana. O Tele Santana estava com São Paulo na Europa, disputando lá na Espanha, parece, lá um torneio. Naquela época tinha muito torneio lá na pré-temporada lá do futebol espanhol. E ele estava aguardando o Tele autorizar a pagar $25 mil no passe a diretoria autorizando no passe do Ronaldo. Quando nós subimos, o Cruzeiro tinha acabado de ser bicampeão da Supercopa, isso foi no final de 92. O Ronaldo já estava na seleção brasileira juvenil, já era titular. Eu procurei informações dentro da CBF a respeito do jogador, quando eu recebi o telefonema desse empresário me oferecendo o Ronaldo. E tive as melhores informações do Marco Antônio Teixeira, que é cruzeirense, né? E então eu adquiri os 50%, porque eles não quiseram vender os 100%. Vendia para o Cruzeiro como estava vendendo para o São Paulo. Eles queriam promover o jogador. E como promoveram, né? Como promoveram. Não, o Ronaldo foi... Tanto é que depois eu tive que pagar $1 milhão nos outros 50%. E o pessoal fala que o Ronaldo é um ingrato com o Cruzeiro, que não sei o que lá. Não, de forma alguma. Sem menção. Não, eu só quero saber dele que era o presidente. Como é que foi isso, César Márcio? Houve um mal entendido quando o Ronaldo, numa entrevista, falou o negócio de fome, né? Tempo de fome. Quer dizer, a maneira de falar é difícil, porque o Ronaldo veio de uma família humilde, né? Então, ele quis dizer disso, que ele lutou com dificuldade para poder... Ele tinha dificuldade lá no Rio até de pagar a passagem para ir treinar. E por que ele não deu para segurar ele um pouquinho mais? Não deu porque a proposta que foi feita para o Cruzeiro de $6 milhões livre para o Cruzeiro, se você ter uma ideia, o Raí era o maior nome do futebol brasileiro naquela época. Verdade. E ele foi vendido 2 meses antes da Copa do Mundo de 94. O Raí foi vendido, e nós vendemos o Ronaldo em 94. E o Raí foi vendido por $2,5 milhões para a França. E o Ronaldo para o Paris Saint-Germain. Sendo que o Raí já tinha 50% do passe dele. Então, quando um jogador acha uma proposta milionária, não tem como você Ele segurar. Mesmo quer ir, né, Sérgio? Não tem jeito de você segurar. Como é que você vai segurar? Agora aqui, mudando de assunto, você falou uma coisa em relação ao sócio torcedor. Eu queria saber de você, o que você pensa em fazer para reformular, para atualizar esse programa do sócio do futebol do Cruzeiro, que deu uma estagnada, e você disse também já ser favorável que o sócio do futebol tenha direito a voto. Explica isso aí pra gente. Não, ele ter direito a votar e ser votado. Porque o sócio de futebol é o sócio contribuinte. Ele, a arrecadação dele, o que ele paga ao Cruzeiro para ser sócio de futebol, ela não é levada para um caixa separado. Ela vai para o caixa único. Você entendeu? Então, isso aí dá ele a condição de igual dos outros clubes. Você vai no Flamengo, você vai no Internacional, você vai no Grêmio e outros clubes aí, que já adotam esse sistema de caixa único. Então, o consórcio do futebol. Veja bem, outro dia eu estava lendo aí num jornal aí, né, na página de esportes, que o Flamengo pagou uma dívida de mais de 500 milhões em pouco tempo, quando ele passou a permitir no estatuto que o sócio de futebol pudesse votar e ser votado. Aí aumentou o número, né, de sócio de futebol, de que deu uma arrecadação ao Flamengo de sair daquela situação financeira difícil que ele se encontrava.
Então, eu acho que as coisas boas nós temos que copiar, né? Nós não queremos ser o pai da criança. Nós queremos olhar em volta de nós. Nós temos que olhar em volta de nós. Né? Para poder dirigir um clube da expressão do Cruzeiro, o presidente não tem que olhar só para o umbigo, não. Ele tem que olhar em volta. Ele tem que olhar em volta, e é isso aí quando eu falo que tem que ter experiência com a juventude. Boa. Nós temos experiência, porque nós pegamos um Cruzeiro numa situação financeira muito difícil, tá entendendo? E entreguei para o Zezé Perrella numa situação muito boa. O Cruzeiro não devia nada, o Cruzeiro tinha ainda um saldo grande ainda do Ronaldo, né? E você vê, quando você fica pressionado a fazer algum negócio, você faz algum negócio errado, que foi o único negócio que eu me arrependo. Eu fiz outros que não deram certo, mas que não afetaram em nada na parte financeira do Cruzeiro. Bacana. Né? Agora, foi uma compra que eu fiz do Rogério do Flamengo. O Flamengo, o Rogério tinha sido titular da seleção brasileira juvenil, né? Infantil, juvenil e júnior. E ele era ídolo do Flamengo. Tanto é quando eu comprei, que eu vendi o Ronaldo e nós estávamos com o caixa bom, eu comprei o Rogério por um preço que eu achei exagerado. Mas nós estávamos precisando, naquele momento, nós estávamos com o Luizinho machucado, nós estávamos com o Célio Lúcio também não estava bem na época. Então nós precisávamos. Comprei o Lelei, que tinha sido, o Lelei foi eleito o quarto zagueiro da seleção Guará por 3 anos seguidos. Comprei o Lelei, o passe dele estava na federação, na época, $400 mil, que era um bom dinheiro. Depositei os $400 mil, trouxe o Lelei. Felizmente ele não foi o mesmo jogador no Cruzeiro que foi no América, né? Ele era um grande jogador, mas tem isso, o jogador às vezes está assim, e foi o caso do Rogério. No Cruzeiro também ele não acertou. Então eu fiz 2 contratações ali para a quarta zaga, que no Cruzeiro não deram certo, e tinha tudo para dar certo. Ô, presidente, com relação, vou falar alguns nomes aqui, e você vai entender a minha pergunta ao final. Robinho, Diego, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Neymar agora, e eu te pergunto, a Toca da Raposa 1, que é a nossa categoria de base, por que ela não está conseguindo revelar grandes nomes quanto outras agremiações no Brasil? Ou contra as outras épocas já revelou, né? Exatamente. É aquilo que eu falei com vocês. Os jogadores já chegam com os empresários, donos dos passos. Aí, meu filho, aí não tem jeito de você segurar o atleta. Então, praticamente, a Toca da Raposa 1, o Cruzeiro não é o Cruzeiro quem dita as regras lá na Toca? Devido à presença dos empresários. Os empresários ali por trás. Eu tô afastado da administração do Cruzeiro, mas eu tô tendo informações. Sim, claro. Você entendeu? E é o que parece. Veja bem, vamos citar um caso aí do Lucas Silva. Sim. Bacana. O Lucas Silva, isso é que eu acompanhei aí no noticiário esportivo. Bacana. Tá certo? O Lucas Silva foi criado dentro do Cruzeiro, né? Estava lá 6 anos, 6 anos, não sei. O Lucas Silva é vendido para o exterior. Parece 50 milhões. Foi isso mesmo. 50 milhões. Bem, aí o doutor Gilvan vai para a imprensa, o presidente, e fala que o Cruzeiro só tinha 10% do jogador. Eu falei, mas menino criado lá dentro, 10%. Aí como é que o Gilvan segurava se o Cruzeiro só tinha 10% dele? Não tinha jeito de segurar, ele tinha que deixar o coisa aí. Mas parece que o doutor Gilvan endureceu e tal, e depois pegou 30%, não sei. Mas isso aí é que coisa. E outra coisa, um jogador não pode sair tão novos assim. Eu vendi vários jogadores que quiseram ir para lá. Lembro do caso do Gleison. Falei, o Gleison, não vai para a Europa, lá são outros que estão. Firma primeiro, você está muito novo. Quer dizer, foi para lá, não deu certo. O próprio Careca foi para lá, não deu certo. O Careca tinha um potencial
que eu acho que o potencial do Careca era igual, às vezes até superior ao do Ronaldo. O Careca foi medalha de prata. O Careca, eu vou Jogador te contar, Cruzeiro, que atacante. Os argentinos eram doidos para comprar o Careca. Né? Então, não tinha. O Benito, meu irmão, enjeitou naquela época. Todo mundo falou: Benito, você é doido. Enjeitou 3 milhões de dólares no Careca, ele queria 4 milhões. Tá entendendo? Aí o time da Itália não quis dar e o Careca ficou. Aí o que acontece? O Careca pegou e desestimulou. Você não pode. Você vê esse é que está o problema nosso. Deixa eu fazer um comentário até pontual sobre o que o senhor está falando. Antes do senhor foi Benito Massi, o seu irmão presidente, na década de 80, que os cruzeirenses costumam falar que é época de vacas magras, né? Época que nós ganhamos apenas 2 mineiros, 84 e 87, mas chegamos na final da Supercopa de 88 contra o Racing, né, da Argentina. Mas logo depois a gente tem a década de 90, que é uma década muito vitoriosa, e o irmão do senhor, em 1990, ele participa daquele campeonato mineiro que, para mim, é o que abre as portas da famosa década azul, né, que assim ficou conhecida. Exatamente. Ele já me entregou um grupo muito bom. Isso que eu ia falar agora. Uma coisa interessante, por exemplo, que o Diego até falou isso na última entrevista aqui com o Dr. Sérgio Santos Rodrigues, é que os anos 80, eles podem ter sido os anos magros, né, para o Cruzeiro, mas em compensação, estavam preparando o terreno para a década de 90, que foi uma época muito boa. Porque nós tínhamos, primeiro, o Benito tinha que estruturar o Cruzeiro financeiramente. Porque se o Cruzeiro tentasse fazer uma equipe cara, né, para a época, ele ia mergulhar o Cruzeiro numa situação mais difícil ainda. Então tivemos que sacrificar. Felizmente a torcida entendeu que o Cruzeiro precisava de passar por essa recuperação financeira, a torcida entendeu, foram anos difíceis. Participava, ia no campo, lotava o Mineirão. Lotava, nunca nos faltou apoio, e depois nós tínhamos, já com o Cruzeiro com as finanças recuperadas, nós tínhamos a obrigação de devolver para a torcida o apoio que nós tivemos fazendo time, foi o que eu fiz. César, você falou uma coisa muito interessante, eu quero registrar aqui também um abraço do Pablo, tá te mandando um abraço lá, seu amigo de confraria, o Pablito, pediu para te mandar um abraço aí. Amigo, não. Isso, tá acompanhando a gente. E aí o seguinte, eu quero saber de você uma coisa, você sendo eleito, a partir de janeiro, qual que seria a primeira coisa que você faria, o que você acha que o Cruzeiro precisa de mudar com mais urgência, de imediato. E uma outra coisa que você pontuou aí também, que eu achei muito interessante, é que não só presidentes, mas todo mundo que trabalha lá no Cruzeiro, essa questão de olhar para o próprio umbigo, né, que você falou, olhar para os próprios interesses e às vezes deixar o interesse do Cruzeiro mesmo de lado. Veja bem, nós temos que botar o interesse pessoal, não pode ser acima do interesse do clube. O Cruzeiro está acima de todos nós, né? Não é só os candidatos a presidente, não. O Cruzeiro está acima de todos nós, cruzeirenses. Agora, eu entrei nessa disputa porque o Zezé Perrella, ele tem grande serviço prestado ao Cruzeiro, assim como ao Alvimar, que eu já citei aqui e tudo. Mas tudo passa. A época do Zezé Perrella passou, como passou a época do Felício. Eu, para poder assumir a presidência do Cruzeiro, eu disputei com o Felício e Furlete. O Felício, o candidato a presidente, e o Furlete, vice, que eram os dois maiores nomes, né? O Felício e o Furlete que fizeram o futebol do Cruzeiro. Essa que é a verdade. Eles fizeram aqueles dois times que eu já citei aqui, né? O da década de 60 e o da de 70, que projetaram o Cruzeiro mundialmente. Mas tudo passa nessa vida, né? Nada é eterno nessa vida. Então, a minha época também já passou, a época de César Massa já passou, como passou do Zé Perrella, passou do Filho, passou de todo mundo. Mas eu entrei nessa disputa porque eu entendi que nós tínhamos que passar por uma mudança no estatuto. No estatuto. E se eu não entrasse nisso aí, nessa disputa, o Zezé ia ser eleito novamente por aclamação e a coisa ia continuar. Então eu quis movimentar dentro do Cruzeiro essa mudança de estatuto
e para devolver o Cruzeiro, porque, como eu falei, o Cruzeiro está muito fechado, gente. Tem grandes cruzeirenses aí, com grandes possibilidades de disputar a presidência com sucesso, de fazer um bom, né, um bom mandato, mas não pode devido ao estatuto, né? Então, o estatuto do Cruzeiro tem forçosamente que ser modificado, tem que devolver como eu estou falando, que eu estou batendo nessa tecla. O Cruzeiro tem no sócio de futebol ali um caminho para sua redenção financeira. É verdade. É um caminho para redenção. É o Flamengo. E o que a gente pode fazer para isso? São 10 milhões de cruzeirenses, né? É um nicho de mercado gigante. A minha proposta, o Cruzeiro vai fazer em 2021, o Cruzeiro tem um centenário do Cruzeiro. Eu te pergunto, quem é que está fazendo 100 anos? É o Cruzeiro ou é o Palestra? Os dois. Na minha concepção, os dois, acredito eu. Exatamente, porque então, o Cruzeiro é a continuação do Palestra. Perfeito. Então, uma coisa que eu também nós temos, a colônia italiana, ela está se sentindo desprestigiada, né, nesse momento. O que o Gilvan está consertando agora. E eu estou sendo cobrado pela colônia italiana, porque até o meu mandato eram italianos que presidiam o Cruzeiro. E eu botei o Zezé Perrella e ele está se perpetuando lá. Vou falar até uma coisa que o senhor citou sobre a colônia italiana está se sentindo desprestigiada. Eu fiquei muito chateado com uma entrevista, inclusive, do senhor Valdir Barbosa, quando ele foi uma vez naquele Rádio Fox, e perguntaram para ele se o Cruzeiro ainda tinha vínculo com os italianos, com as famílias que tinham fundado o Palestra, e ele falou assim, não, esse vínculo hoje em dia é muito... É mais assim por uma questão mesmo de torcida do que propriamente por uma questão intensa e a história do clube, certo? Né, eu falei, sabe, pra mim é ser um profundo desconhecedor da história do clube você, de repente, abrir mão dessa questão assim, que é realmente uma raiz muito forte. Somos palestrinos, sim, por herança, acho que temos que ter orgulho disso, né? E cruzeirenses por amor, isso é um fato, isso não tem o que discutir. É verdade. Olha, vamos lá então. Falamos de gestão, falamos de base. Agora, ô César, uma coisa que o torcedor fica discutindo aí, eu queria saber a sua opinião você acha que vale a pena o Cruzeiro investir em um estádio próprio? Não. Quem tem um Mineirão não precisa de estádio próprio, entendeu? Mas de repente, às vezes, seria interessante o Cruzeiro buscar melhores benefícios no seu contrato com a Minas Arena? Aí sim. Aí eu não conheço o contrato do Cruzeiro com a Minas Arena, mas a gente tem ouvido o presidente, doutor Gilvan, ele reclamar da Minas Arena. Então, isso aí tem que ser, porque o Mineirão existe por causa do futebol, né, mineiro, é por causa de Cruzeiro, Atlético, América. Né? O América tem um bom estádio, foi feito agora um bom estádio para o América. Né? O América não tem uma torcida tão grande quanto a do Cruzeiro e a do Atlético. Então eu entendo que o governo deveria de entregar para o Cruzeiro e para o Atlético o Mineirão. Eles administrar junto. Assim como tem lá na Itália, lá, se não me engano, é a Juventus, né? Não, é o Milan e a Internacional. Aliás, muda até de nome. Quando joga é San Siro, quando joga é Giuseppe Meazza. Muda. Parece que na Alemanha também é assim. Bacana, né? Isso, né? É o estádio da Alemanha especificamente, eu não sei, mas são dois clubes já não é igual Bayern e Borussia, por exemplo. Eu sei que tem nós temos que fazer um trabalho nesse sentido, de devolver o Mineirão. Não é só para as torcidas de Cruzeiro e Atlético. Veja bem, se nós vamos fazer, onde nós vamos fazer um novo estádio, o Cruzeiro? O Atlético, agora estou vendo pelo noticiário que o Atlético quer fazer um estádio. Onde é que vai ser? Vai ser de acesso difícil. Se é o Mineirão, não, acesso fácil, tem toda a estrutura ali. É o templo do futebol mineiro. Estádio moderno, se gastou um dinheirão agora para reformar para a Copa do Mundo. E eu queria só falar pro torcedor cruzeirense que está ouvindo, para não ficar influenciado por coisas que a mídia está falando por aí e tal. Porque se o outro time daqui de Minas quiser construir estádio, que construa. E se vocês forem parar para pensar, é o segundo candidato que vem aqui e fala, se quiser construir, constrói. A gente pinta o Mineirão de azul, né, presidente? E aí tá tudo certo. É o segundo. O Sérgio Santos Rodrigues falou a mesma coisa.
E agora o presidente Massa também está falando isso. Se quiserem construir, que eles construam, entendeu? O Mineirão já está muito bom pra gente. Tem que ver também a questão de investimento. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Fica à vontade, Tigão. A vocês, seguidores que estão comentando aqui na página, Dr. César Massi, presidente César Massi, para quem não sabe, ele é multicampeão na história do Cruzeiro, uma verdadeira lenda dentro da nossa história. Se o Cruzeiro é o melhor se hoje time você brasileiro é torcedor século do Cruzeiro, se hoje você é torcedor do Cruzeiro e tem algo para se orgulhar, você deve a esse homem que está aqui, tá certo? Eu não estou fazendo campanha política, nesse momento eu sou isento, tenho que ser isento sobre isso, mas é porque tem alguns comentários aqui que a gente não gosta. Eu gostaria muito que vocês tivessem respeito pela pessoa do senhor César Massi, certo? Não é nada contra o senhor, tá, presidente, sobre isso, mas é porque tem uma turminha hoje na internet que se acha muito dono de si, muito dono, sabe, do espaço internet. Então eu queria que vocês, por gentileza, pensassem bastante antes de comentar determinadas coisas, porque às vezes cabelo branco significa experiência e coisa que você, quando tiver, espero que você tenha experiência e sem dúvida nenhuma a sabedoria desse homem que está aqui do meu lado. Muito obrigado. E vai querer ter e vai querer ter o mesmo respeito, né, Hugão? Com certeza. Vai querer ser respeitado também. Agora vamos lá, pessoal. Vamos caminhando aqui agora já são 2h28, vamos caminhando para fechar. Você quer fazer alguma pergunta, Hugão, Diego? Eu tenho uma pergunta para o presidente, sim. Eu gostaria de saber dele o seguinte, eu fiz essa pergunta também para o Dr. Sérgio Santos Rodrigues e gostaria de fazer essa pergunta também para o senhor. Qual é a principal iniciativa que o senhor vê de fundamental dentro da sua proposta de trabalho no Cruzeiro, certo? Em relação à relação do Cruzeiro com o seu torcedor. Porque hoje o senhor mesmo disse que o Cruzeiro está muito distante do seu torcedor, né? Essa relação realmente ela está muito, digamos assim, complicada até, né? Eu digo, por exemplo, algumas pessoas que eu entro nos sites, nas redes sociais do Cruzeiro, eu me sinto uma pessoa entrando num site de vendas, praticamente assim. Sabendo que o Cruzeiro, e que nós somos torcedores apaixonados pelo Cruzeiro, que não é apenas uma relação comercial, é também uma relação sentimental, qual é a principal proposta do senhor em relação a Cruzeiro torcedor? Nós aumentamos, a minha proposta é nós atingirmos a meta de 150 mil sócios torcedor até 2021. E como eu venho falando, que é devolver o Cruzeiro para os cruzeirenses. O Cruzeiro tem que ser dos cruzeirenses. O Cruzeiro não pode ser de um grupo fechado. Não pode. O Cruzeiro é uma entidade sócio-esportiva, né? E que ela tem que cumprir a sua função, que é de abrir as portas para todos aqueles cruzeirenses que, né, dessa grande nação cruzeirense. Nós temos que abrir as portas para que aqueles que querem vir contribuir com o seu trabalho, né, com as suas ideias. Né, isso que eu quero fazer do Cruzeiro, isso. Sobre futebol, né, o campo ali mesmo. Qual a sua meta aí, caso você seja eleito, para o futebol do Cruzeiro? Conquistar algum título em especial, já que o centenário estará nas mãos desse próximo presidente? Claro, isso aí é a principal meta de um dirigente, de um presidente, trazer títulos para o clube. Né? Mas mira algum em especial? Está faltando o Mundial. Nós temos aí, disputamos vários títulos, né? Começar pelo Mineiro. Né? Agora inventaram essa outra. Primeira Liga. Pelo amor de Deus, gente. Quer matar o jogador? O jogador não é máquina, não. Nossa, alguém que pensa aí, como eu, graças a Deus. Tem todo mundo. Nossa, você pega os jogadores. Desculpa eu estar citando os jogadores do Atlético, mas é verdade. Eu vi o jogo do Atlético na televisão, o Atlético com o time do Atlético titular, parece que está tudo no estaleiro. O Cruzeiro está com quantos jogadores no estaleiro? Está com uns 9, tudo machucado. Não pode, gente, não pode. Nós temos que dosar a coisa. O jogador não é máquina, não. É isso. Esse calendário do futebol brasileiro aí, eles têm que ser olhado. Não pode isso, não. Ô César, bacana a sua opinião. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Federação Mineira de Futebol. Essa é boa, hein? Como é que você pensa em relação à relação do Cruzeiro com a federação, que hoje a gente vê assim, né, que nem esconde mais, né, para que lado que ela tende? Olha, eu na minha época e na época do Benito, a Federação Mineira
ela era presidida por um atleticano, né? Mas que respeitava o Cruzeiro, tá entendendo? E nós respeitávamos a federação, que era o Elmer Guilherme, uma pessoa espetacular, tá entendendo? Ele dava apoio ao Cruzeiro, na Supercopa, ele ia em todos os jogos da Supercopa, ia comigo lá para a Sul-Americana, exigia exame antidoping, foi assim que nós fomos conseguir o Viva Supercopa, porque de primeiro não tinha o exame antidoping, tinha no regulamento da competição, mas não era praticado. Verdade. Aí eu comecei a exigir. E aí, meu filho, aí acabou aquela garra uruguaia, aquela garra argentina, aí acabou, porque só se falava em garra uruguaia, garra argentina e garra paraguaia. A partir do antidoping, engraçado, essa garra... Né? De repente subiu a garra, né, presidente? Assumiu. Os caras tinham uma garra e tal, apareceu o antidoping, que foi exigência do presidente aqui com a... Exato. O Santos deixou de disputar a Libertadores com aquele timaço. Por quê? Porque era briga e o time do Santos era agredido dentro de campo, fora de campo e tal, e se falava no que? Garra argentina, garra isso, garra aquilo, não é assim não. Sensacional. Quer falar alguma coisa, Não posso? Não, pode encerrar. Acho que o presidente colocou bem, expôs as suas ideias aqui. E eu desejo boa sorte nas eleições. E vou falar a mesma coisa que eu falei para o doutor Sérgio, também para o senhor, entendeu? Que a gente tenha uma eleição respeitosa e debaixo realmente da tradição 5 estrelas, que é a elegância e, sem dúvida nenhuma, a transparência que o Cruzeiro sempre teve com a sua torcida. Eu queria que o senhor fizesse um negócio desse momento aqui, ô César, que é olhando para essa câmera aqui, ó, essa aqui na nossa frente, o senhor olhasse ali para a câmera e falasse agora abertamente, olha, eu como presidente vou fazer isso, aquilo, as suas propostas, e mandasse um recado para o torcedor que está te acompanhando. Olha, veja bem, talvez eu não tenha me explicado bem a minha candidatura. Eu estou disputando, mas eu não sou oposição do Dr. Gilvan. E pelo contrário, eu tenho um compromisso com o Dr. Gilvan, que vou acompanhar o candidato que ele indicar para presidente, assim como os vice-presidentes. Eu tenho esse compromisso com ele, com o Dr. Gilvan. E ele já está caminhando para indicar essa chapa. É uma chapa que vai unir o Cruzeiro, essa chapa que ele está propondo. Então nós estamos aí com o Dr. Gilvan. Tão logo seja oficializada essa chapa, né, se for como eu estou sabendo que vai ser, nós estamos aí, se ele atender a colônia italiana, atender os outros grupos, outros segmentos, nós estamos apoiando essa chapa. Agora, caso não haja um consenso sobre essa chapa, eu vou manter a minha candidatura até que seja encontrado um candidato que consiga unir todas as forças do Cruzeiro. Sensacional. Valeu? Valeu. Olha, tá desligado aí o seu microfone. Valeu só, demais. Pessoal, ter uma lenda do nosso Cruzeiro Esporte Clube, um presidente tão vitorioso quanto foi Felício Brandi. Na minha opinião também, Benito Massi, muito vitorioso na questão administrativa do Cruzeiro, e tantos outros aí, só merece o nosso respeito, nosso muito obrigado pela presença aqui, e vale ressaltar ao Facebook espectador, né, ao Face espectador, isso, que essa proposta aqui do Esportes Arena, né, dentro da página do Diogo, que a gente está participando, eu e o Diego, ela está, na verdade, mudando a história do Cruzeiro, inclusive. Porque estamos trazendo candidatos aqui para debater propostas para o torcedor, e isso nunca foi visto em lugar nenhum dentro da história do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Então a gente pode estar recebendo aqui, como na semana passada veio o Serginho, hoje veio o presidente César Massi, teremos outros candidatos também comparecendo aqui, sem dúvida nenhuma. Podemos receber aqui o futuro presidente do Cruzeiro, que está abrindo as portas, sem dúvida nenhuma, para o Cruzeiro, colocando então a atenção devida que merece um canal do torcedor cruzeirense em termos de comunicação com a sua torcida. Olha, sensacional, cara. Eu achei muito bom, viu, César? E eu tenho certeza que
muita gente que começou, às vezes, com um pensamento, com uma visão sua, Sem dúvida. encerra, né, Diego, essa transmissão com outro olhar. Achei que você falou muita coisa relevante aqui nas suas palavras, muitas coisas que são extremamente discutidas, discutíveis, né? A questão do sócio participar do voto, a questão de popularizar o Cruzeiro novamente, devolver o Cruzeiro ao torcedor. Então, realmente são ótimas ideias. Eu queria te agradecer aqui mais uma vez pela sua disposição, né, César Márcio? E também, eu não tenho vergonha nenhuma esconder aqui o carinho e admiração que tenho com você, até porque você é um amigo da família, né, César? Você foi um cara que foi um grande amigo também do meu avô, foram duas pessoas que contribuíram muito para o Cruzeiro e eu sempre vou torcer pelo seu sucesso. Eu agradeço Diego e o Hugo. pela oportunidade que vocês me deram de voltar a ter um contato com essa nação cruzeirense, né? Eu estive afastado há mais de 20 anos, né? Não, antes, aliás, eu já manifestei essa necessidade de mudança do estatuto, entrei para disputar com o Alvimar em 2002, eu tive o apoio de 87% dos programas esportivos, não sei se vocês lembram, mas quem votava era o Conselho, por isso que eu quero que mude esse Conselho, porque muda o Conselho não, que muda o estatuto, porque nós temos que, o Cruzeiro cresceu e o Conselho ficou ali parado, então nós temos que mudar por isso. Depois, eu sabia que eu tinha apoio da torcida, mas eu não tinha apoio no Conselho, porque o Conselho não era mais, o Conselho era um Conselho formado pelos Perrella, então isso aí é complicado, mas entendo também os Perrella, porque é difícil você dirigir um clube com um Conselho contra. É verdade. Né? Isso aí, na política pública e em tudo, se o presidente da República também não tiver um apoio do Congresso, ele não faz nada. Show de bola. Ogão, muito obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado, Diegão. Eu agradeço mais uma vez aos espectadores e mais uma vez, Diogão, levando muito conteúdo para o nosso ouvinte, né, para o nosso querido cliente que nos acompanha. Ok. Sem dúvida nenhuma, eu que tenho que agradecer, porque eu estou fazendo parte de uma mudança dentro da história do Cruzeiro Esporte Clube, com essa iniciativa de trazer aqui os presidentes para colocar as propostas para o seu torcedor, e também com essa possibilidade de termos o Cruzeiro, enfim, reconhecendo um canal do Cruzeiro, um canal da torcida do Cruzeiro, como também um canal de comunicação direta com o cruzeirense. Galera, você aqui, olha, eu não expliquei direito no começo, quiser concorrer ao sorteio dessa camisa amarela retrô do Cruzeiro aí, olha, fora da live, a primeira publicação da página aí, a publicação que está fixada é o sorteio dessa camisa, então corre lá para você participar conosco. Galera, agradecendo aqui ao César Márcio novamente, lembrando que hoje a Cruzeiro Esportes volta ao ar a partir das 9 horas da noite com a transmissão de Cruzeiro e Corinthians rumo à liderança do Campeonato Brasileiro. Agradecendo aqui mais uma vez as nossas parceiras, a Avelino Imóveis, a Betfit Alimentação Saudável, Estúdio Criativa Comunicação Visual, a Distinto Prazer Sex Shop, Pedro Cinefoto, Save Car Brasil, Proteção Veicular e Via Mel Festas. Vamos nessa aí, César? Então, bora? Vamos embora então, galera. Fiquem com Deus. 9 horas, a gente tá no ar novamente, hein? Go, go, go!